iniciar também. Não sei se os outros vão entrar, mas... Opa, já entrou mais alguém. Beleza. Bom, vou começar a transmitir aqui, tá? Bom, vocês já devem estar vendo minha tela, né? Vamos aqui. Tá. Bom, pessoal, na aula de hoje, né, seria esse módulo aqui do dia 25/9, ok? Tinha esse PDF aqui sobre a parte de resolução de problemas, tinha alguns exercícios aqui, inclusive as correções já estavam até programadas, né, para estar apresentando hoje. Vocês chegaram a dar uma olhadinha nesses slides aqui, de princípio de resolução de problema? Muito rápido. É? É. Ok. Eu cheguei a dar uma olhadinha, professor, mas eu passei devagar, primeiro pelo até do dia 18 aí, né, do algoritmo necessidade de uso e tal, a instalação do code blocks, e aí eu cheguei neles, mas eu tava vendo com calma ainda, não cheguei a ver eu tenho mais final de semana para ver, não cheguei a ver com tanta, assim, a estudar mesmo o conteúdo, mas eu tô lendo ainda. Entendi. Vocês preferem, então, que eu comente sobre ele ou que eu já faça alguns dos exercícios? Eu acho que, por mim, seria legal comentar sobre ele, né? Aí depois dar um overview desse exercício aí. Tá, pode ser então, pessoal? Pode. Então, beleza. Então, vamos lá. Vou abrir ele aqui com vocês, tá? Bom, em algoritmos, logicamente, né, para facilitar essa parte de raciocínio, foram criadas o quê? A parte de formas de representações gráficas, né? A forma de representação gráfica, para o ser humano, ela é mais fácil de interpretar, né? Então, desde lá dos nossos tempos antigos, quando a gente tinha aquela parte de comunicação e não existia nem a escrita, a gente vê que existia alguma forma gráfica, né? Na parte lá das cavernas, do tal, e até dos povos mais evoluídos, antigos, né? Antigos, como egípcios, então tinha muita representação. E, obviamente, tudo isso foi trazido para cá, né? Para o nosso presente, correto? Logicamente, né, a gente tem o quê? Normas para se fazer essa representação gráfica, então, nesse caso que a gente tem, é a ISO 55807, né? Mas, mesmo assim, elas são o quê? São bem simples, né? Para a gente poder estar fazendo todo esse acompanhamento aí, tá? Sabe-se que existe uma grande variedade de símbolos utilizados, né, nas áreas administrativas, bem como nas áreas de tecnologia, né? Mesmo assim, mesmo tendo grande quantidade de símbolos, a gente tem o quê? Tem uma quantidade limitada para a gente poder estar fazendo todas as representações que a gente precisa, né? Esse símbolo aqui, então, seria o quê? O símbolo de terminal é utilizado, né, para iniciar ou terminar o fluxo. Então, sempre quando eu tenho esse símbolo aqui, ou eu vou terminar ou eu vou iniciar. A seta de fluxo em si, a seta de fluxo justamente serve para quê? Para indicar qual é o fluxo, qual é o sentido dos dados, qual é o sentido do algoritmo que a gente está seguindo, tá? Quando a gente tem algum tipo de processamento a ser feito, né, como, por exemplo, cálculo ou atribuição de variável, o que a gente tem? Esse símbolo aqui, ó, tá? Que seria o losango, né?
Entrada de dados ou operação manual, seria esse símbolo aqui. O entrada de dados, a gente pode imaginar o quê, pessoal? É a entrada do teclado, tá? Então, quando o usuário precisa digitar algum valor, quando o usuário precisa escrever algum dado. Então, isso seria a nossa entrada, uma operação manual, correto? Lembrando que as operações de entrada não necessariamente são todas manuais. Supondo que a gente tenha dispositivos móveis hoje em dia, né? Dispositivos móveis não. Supondo que a gente tenha a IoT, aqueles dispositivos hoje de internet das coisas, né? Eles fazem captação de dados direto. Isso daí já poderia ser uma entrada, só que é uma entrada automática, né? Então, dentro, por exemplo, de um galpão, eu tenho o quê? Sensibilidade à umidade e temperatura. Então, tem produtos que precisam ter algum cuidado. Se eu tiver sensores que me acusam, né, em determinados pontos do meu galpão, a temperatura e a umidade, ela pode ser transformada isso em dado. Obviamente, vai se passar o quê? Para um programa de computador, para um algoritmo, tá? Essa entrada, ela não tem intervenção manual, tá? Não é um ser humano que está digitando lá, que está pegando esse valor e está digitando. Essa entrada que o sensor capta já vai direto para esse algoritmo. Tudo bem, não é 100% seguro, tá? Isso daí tem algumas formas aí, quando a gente tem esse tipo de dado mais automatizado de entrada, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Supondo lá que o seu sensor, ele trave ou queime, certo? Ou ele vai parar de enviar o seu dado, ou ele vai, pior ainda, travar e vai ficar mandando um dado errado para você, tá? Então, como você iria aferir isso daí, né? Então, através de um histórico, você tem, por exemplo, as temperaturas médias de horários diferentes, inclusive de estações diferentes, né? Então, através disso, você conseguiria estar aferindo se aquele dado está certo ou está errado. Tá ok? Mas, isso daí é um outro tipo de sistema, um outro tipo de algoritmo que a gente consegue acusar uma parte dessa. Ok? Nesse caso aqui, ó, entrada ou saída de dados, geralmente a gente vai utilizar mais esse símbolo do que esse daqui, tá? Entrada ou saída, o símbolo em uma função de dispositivo qualquer, entrada ou saída de dados, como fornecedor de informações para o processamento de gravações a outros. Então, se a gente quer que seja exibido algo, a gente poderia estar colocando isso daqui. 90% dos nossos casos, no nosso caso dos algoritmos, a exibição vai ser exibida por uma tela, né, de computador. Então, vai ser um monitor que vai estar sendo exibido os dados. Só que a exibição também, obviamente, não existe só monitor. A impressora é um dos tipos de exibição de dados de saída, tá? Então, ela poderia se encaixar nesse cara aqui, ó. Saída de dados em vídeo, se eu quero especificar mais, se eu quero que realmente a saída seja um monitor e seja bem específica, eu utilizo esse símbolo aqui, ó. Tá? E quando a saída é uma impressora, é utilizado esse outro símbolo aqui. Basicamente, com esses daqui, a gente consegue estar, vamos dizer assim, classificando, tá? A nossa parte de algoritmos. E, obviamente, tem o símbolo de decisão, né? Que é a parte de tomada que a gente vai precisar analisar para qual caminho a gente vai, né? Se eu tenho um algoritmo que não cabe em uma única folha, a gente vai utilizar esse conector aqui para indicar aonde está terminando e onde está começando, né? Ou esse outro conector, esse e esse basicamente também são iguais, tá? Geralmente a gente utiliza o símbolo daqui da elipse mesmo, ok? Bom, princípio de resolução de problemas, é importante entender e compreender a palavra problema, pode-se dizer que problema é uma proposta duvidosa, que podem ter inúmeras soluções ou questões não resolvidas, e que é o objetivo de discussão, segundo a definição encontrada no dicionário Aurélio. Na parte de problema, pessoal, tá? Obviamente, o problema em si, ele não é uma coisa fácil de se resolver, geralmente, né? Se for muito fácil, você vai precisar o quê? Desconfiar.
Por quê? Porque o problema, geralmente, uma coisa tem relação com a outra. Se você resolve, se você consegue compreender ele ao todo, você, obviamente, vai tentar resolver o que a gente chama de causa raiz, o que está causando aquilo. Se você enxergar somente aquela partezinha do problema, você vai solucionar ele naquele instante, mas provavelmente ele vai voltar a acontecer, tá? Então, é necessário, na verdade, você tentar o quê? Ter uma visão ampla do seu problema para você tentar justamente resolver a causa dele, para que ele não volte mais, né? Só que também, é óbvio, é mais trabalhoso, é mais difícil e vai ser mais demorado, tá? O problema em si, ele não nasce grande, ele nunca nasce grande, tá? Geralmente é uma coisa que as pessoas ou ignoram ou deixam para depois, e a hora realmente que você precisa de determinada situação que seja resolvida, aí você vai ter que voltar nele. Aí, dependendo do tempo que já passou, o que já aconteceu, ele já se tornou grande, né? Então, esse, na verdade, o pensamento que a gente tem, né? Para a gente fazer algoritmos, justamente a gente vai estar pensando na resolução de problema para a gente poder estar ajudando quem for utilizar esse programa da gente, né? Do ponto de vista do Manzano, o problema é uma questão que foge de uma determinada regra, ou melhor, é um desvio de percurso, a qual impede de atingir um determinado objetivo com eficiência e eficácia. Beleza? Também é uma outra definição de problema. Quando nós somos contratados hoje, basicamente, né, nós somos contratados para resolver problema, né? Na verdade, quem ganha maiores valores de salário são as pessoas que melhor resolvem problemas, se a gente for analisar, né? Ou melhor tomam decisões, né? Para a gente poder o quê? Para a empresa obter o quê? Mais lucro, ou melhor dinamismo, ou maior economia, tá? Então, essa mais ou menos a visão que a gente tem, mas a gente vai pensar sistematicamente, né, em um computador. Diferentes das diagramações clássicas, que não fornecem grandes subsídios para análise, os diagramas de blocos são realmente o melhor instrumento para avaliação do problema no fluxo de informações de dados de um sistema. Por esse motivo, deve-se resolver o problema de lógica utilizando um procedimento e desenvolvimento. Para que um diagrama de blocos seja desenvolvido de forma correta, deve-se levar em consideração como os procedimentos proprietários as seguintes regras. Então, aqui, a gente vai estar realmente pensando nessa parte de fazer a resolução. Só que, vai ser a qualquer ordem que a gente vai obedecer? Não. A gente vai ter que pensar o quê? Em resolver o problema em forma de algoritmo. A gente já viu que os nossos algoritmos, eles precisam ter determinada ordem, certo? E nessa determinada ordem, a sequência é primordial, né? Se eu não tiver essa sequência, eu não consigo resolver o nosso problema, né? E aqui ele fala o quê? Que a gente deve considerar alguns procedimentos aí, tendo algumas regras, né? O diagrama de blocos devem ser feitos quebrados em vários níveis. Os primeiros diagramas devem conter apenas ideias gerais, deixando as etapas posteriores os demais detalhamentos que sejam necessários. Então, quando a gente está pensando na resolução do problema, nós vamos fazer o quê? Primeiramente, um diagrama geral, tá? Então, isso é o que ele fala de nível 0 ou nível sem detalhe, tá? O porquê disso? Porque, na verdade, você já não consegue, às vezes, pensar, tá, num nível mais detalhado logo no início. Para a gente resolver problema, a gente tem um tempo de amadurecimento, tá? Existe um tempo para a gente digerir esse problema e quebrar em menores partes. Então, isso demora um certo tempo. É do ser humano, tá ok? Logicamente, com a experiência e com o tempo, dependendo do que você já trabalhou, já passou para se resolver problemas, você já tem alguma coisa que você já fez parecida. Então, você consegue resgatar, né, para tentar aproveitar. Mas cada caso vai ser cada cenário vai ser certo? Por mais iguais que sejam os cenários, vão ter o quê? Detalhes diferentes, tá?
para o desenvolvimento correto de um diagrama de blocos, ele deve iniciar de cima para baixo. Bom, sempre, então, né, um diagrama de blocos é feito, que é a leitura dele de cima para baixo. Deixa eu ver se eu consigo... Não, não vou conseguir. Ixi. É incorreto e proibido ocorrer o cruzamento de linhas de fluxo de dados entre símbolos. Tudo bem, isso daqui ele fala que é incorreto, né? Na verdade, a gente evita o máximo a fazer o cruzamento entre linhas, né? Porém, eu já vi situações que não tinha jeito, então ocorreu o cruzamento. Mas, enfim, isso daí é o quê? É uma parte de um fluxo para o ser humano estar analisando, né? Se possível, nunca ocorrer cruzamento entre linhas na hora que você estiver desenhando o seu fluxo, né? Melhor ainda. Mas, se ele for bem complexo, é capaz de ter. Então, aqui, por exemplo, em uma escola qualquer, cujo cálculo da média é realizado com 4 notas bimestrais, que determina a aprovação ou reprovação dos seus alunos, considere ainda que o valor da média deve ser maior ou igual a 7 para que o aluno seja aprovado, né? Então, eu tenho aqui o cálculo de média bimestral, certo? E nesse cálculo, a média, ela precisa ser maior que 7 para o aluno ser aprovado. Caso ao contrário, o aluno está reprovado, né? Como seria mais ou menos a resolução disso? Ó, o símbolo de início. Ó, o símbolo aqui, ó, de entrada manual. Ler N1, N2, N3, N4. N1, 2, 3 e 4, eles são o quê? São as nossas variáveis, tá? São as notas, basicamente. Então, ó, ler N1, 2, 3 e 4. Isso daqui seria o quê? Leitura dos nossos dados. Depois que eu fiz a leitura desses dados, a gente precisa fazer o quê? O cálculo. Ó, o símbolo aqui, ó, de processamento. Tá? Calcular M igual a N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. Então, isso daqui seria o quê? A média aritmética, correto? Das 4 notas, essas 4 notas dividido pela quantidade de provas, né? Seriam 4 aí, e aí eu teria uma média, certo? Agora aqui, ó, continuando, aqui deveria ter um símbolo de continuação, tá? Uma bolinha aqui, ó, bolinha 1 e aqui bolinha 1. Ó, o símbolo de decisão. M maior que 7, quem é M? É a minha variável que está guardando a média, ó. Tá? Se for maior que 7, se sim, imprimir aprovado. Se não, ó, ele vai por esse fluxo, imprimir reprovado. E todos eles vão o quê? Vão terminar, né? Ó, tem um símbolo de fim aqui. Correto? Isso daqui, então, seria um exemplo de a gente estar utilizando a simbologia, né, para a gente poder estar resolvendo o problema. Se eu tenho esse problema aqui, ó, é dessa forma que a gente conseguiria estar resolvendo. Tudo bem? Bom, e aí a gente tem o quê? O português estruturado, né? É a técnica de algoritmização baseada em PDL, Program Design Language, linguagem de programação, linguagem de projeto de programação. Nessa obra, a técnica é apresentada e codificada de acordo com o idioma português. O português estruturado, obviamente, né, só existe no Brasil e nos países que têm língua portuguesa, né? O padrão é inglês, a gente não tem nem dúvida disso, né? A técnica, ela veio de lá. A gente, na verdade, fez o quê? A adaptação para nós, tá? Bom, a forma original da escrita é em inglês, tendo sua notação sintática muito semelhante a utilizadas na linguagem Pascal e Structure Basic. Tá? O Pascal eu já cheguei a ver a linguagem, agora essa Structure Basic não, tá? Basic não, nunca cheguei a ver. Tá? O Pascal, ele é bem definido, ele é muito claro, na verdade, assim, na parte de você escrever um código em Pascal, correto? E no português estruturado, ele tem bastante semelhança nessa parte. Bom, a PDL foi desenvolvida com o objetivo de ser usada como uma ferramenta comercial, né, de documentação genérica, de código pode ser executado por um determinado programa de computador, mas, devido às suas características estruturais, passou a ser utilizada também como ferramenta didática de ensino de programação de computadores. Então, esse cara que antes era uma ferramenta para fazer documentação comercial, começou a ser o quê? Utilizado como referência em ensino também, tá? Bom, como seria um exemplo de português estruturado?
programa média. O programa aqui, ó, tá? Ele faz parte agora, né, da sua codificação em português estruturado. Média é o meu nome do programa. var, quais são as variáveis, né, ó, que eu vou definir no meu programa. Lembram-se do conceito de variáveis? É o mesmo conceito que a gente tem na matemática, tá? Uma variável, ela pode fazer o quê? Ela pode modificar o seu valor diversas vezes quando, né, um comando for solicitado, né? Um comando for executado. Então, as minhas variáveis aqui, ó, nesse caso, resultado é do tipo caractere. N1, N2, N3 e N4 são tipos reais. Soma e média são variáveis do tipo reais. Lembram-se do que são esses tipos aqui? O real, né, é um tipo que pode receber valores numéricos que tenham casas decimais. E o caractere é um tipo de variável que só pode receber o quê? Textos ou caracteres especiais, tá? Em formato de texto, ok? E agora aqui, ó, se eu tenho um início, eu tenho que ter um fim, ó. Se eu tenho um início, eu tenho que ter um fim, beleza? É esse ponto aqui que inicia o algoritmo e aquele ponto que termina. Um algoritmo é um conjunto lógico de comandos organizados finitos, tá? Beleza? Leia N1, N2, N3, N4. Aqui, ó, estou fazendo a leitura de 4 variáveis, certo? Seria a representação do quê? Na hora de você pegar e colocar 4 valores através do teclado no seu programa. Então, se você vai digitar N1, valor 5, N2, 7, N3, 3, N4, 10, correto? Seria esse valor aqui, ó, esse comando, o leia. Agora, soma, aí eu tenho um símbolo de menor traço. Isso daqui é o que a gente chama de recebe, tá? Soma recebe N1 mais N2 mais N3 mais N4. Deixa eu explicar um zoom aqui para vocês. Média recebe soma dividido por 4. Ou a gente já poderia fazer uma média direto, mas aqui a gente quebrou em 2 passos. Seria a mesma coisa, tá? Então, o resultado dessa soma vai vir para cá. Eu não tenho 4 notas, então estou dividindo por 4. E o resultado disso vai cair para a variável média. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma condição, coisa que o algoritmo, né, já tinha lá na parte gráfica. Quer dizer, essa parte aqui, ó. É exatamente esse ponto que a gente está traduzindo agora para o nosso português estruturado. Se M é maior ou igual a 7, então, se M, se média, no caso aqui, ó, é maior ou igual a 7, então, se for, resultado recebe aprovado. O resultado não é uma variável, ó, é uma variável. E ele não está recebendo uma sequência de caracteres. Ó, o meu resultado é uma sequência de caracteres. Então, beleza, ele é compatível. Então, se média for maior que 7, ele vai receber isso. Se não quer dizer o quê? Que a média é menor do que 7. Correto? Então, se a média foi 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1,5, 2,5, 3,5, ó. Então, vai no senão. Resultado recebe reprovado. Fim C. Se eu tenho um C, eu tenho um fim C. E aí, agora aqui, ó. Escreva nota 1,N1, nota 2,N2. No escreva, pessoal, é a representação do quê? Quando a gente está tendo algum resultado em tela, quando está sendo mostrado alguma coisa em tela para a gente, isso é o escreva, tá? Nota 1, tudo que está entre aspas duplas aqui no escreva, isso daqui vai ser escrito exatamente como está. Então, se tiver em maiúsculo, vai ser maiúsculo, se tiver em minúsculo, vai ser minúsculo. Se tiver, nesse caso, maiúsculo e minúsculo, vai ser exatamente desse jeito. Ok? Beleza. E ele vai fazer o quê? N1. O que é esse N1? É o valor da minha variável. Então, ó, aqui a gente não pediu para o algoritmo fazer a leitura. Supondo que o usuário ele digite nota 3 na N1.
nota 5 na N2. Aqui vai ser exibido o quê? 3. Aqui vai ser exibido 5. Correto? É desse jeito, então. Então, no escreva, eu posso tanto colocar valores fixos, que sempre vão estar entre aspas duplas, e valores variáveis, tá? Que aí pode ser qualquer valor que o programa tiver. Tá? Escreva soma, vírgula, soma. Escreva média, vírgula, média. Opa, mas da onde que está vindo esse soma em média? O soma está vindo daqui, ó. Soma recebe N1 mais N2 mais N3 mais N4. Média recebe o quê? O valor da variável soma dividido por 4. Correto? Então, ó, a gente tem esses valores aqui fixos, isso é fixo, isso daqui é variável. Isso é fixo, está tudo em aspas duplas, isso daqui é variável. E aí eu tenho o quê? Um resultado. Resultado, resultado. Quem é o resultado mesmo? Aprovado ou reprovado, né? Ele está fazendo o quê? Uma comparação. Se a média for maior ou igual a 7, então aprovado. Se não, reprovado. E aqui vai estar justamente escrito, ó, escreva o resultado, ou vai ser aprovado ou vai ser reprovado. Vai depender da média que for calculada. Tudo bem? Esse seria o nosso português estruturado. Só perguntas até aí? Tranquilos? Sim? Beleza. Então, vamos lá. Ó. Português estruturado, como apresentado, é uma linguagem de programação computadores baseada na categoria pseudocódigo. Sendo assim, o computador que vai utilizar essa linguagem de programação é imaginário, ou seja, a própria mente do desenvolvedor. Esse pseudocódigo aqui, ó, a gente não consegue escrever ele em uma linguagem de programação e o computador executar. Isso daqui, quem faz é o quê? É a gente, é a memória humana. Correto? Por quê? Porque isso daqui é o que a gente, na verdade, vai escrever para que seja feito o quê? Toda essa parte de resolução de problema para depois a gente traduzir para uma linguagem de programação. Que aí a gente vai utilizar o C ou o Python. Tá? Assim sendo, o computador que vai se utilizar essa linguagem de programação é imaginário, ou seja, a própria mente desenvolvedor. A linguagem deve possuir as seguintes características: permitir a comunicação de um programador devidamente habilitado, né, com o computador imaginário real, no sentido de entender requisitos e necessidades operacionais de terceiro. Né? Então, quem for manipular, né, esse código, né, ele precisa o quê? Entender requisitos de necessidades. Bom, entender requisito, pessoal, deveria ser um trabalho de uma outra pessoa, que a gente chama analista de requisito, ou muitas vezes conhecida como analista de negócio. É ele que geralmente vai levantar o que é necessário, é ele que vai fazer as entrevistas para saber quais são os dados são válidos, certo? Por quê? Porque essa parte é a interpretação do seu problema, geralmente. O que você tem que resolver? Você tem que resolver problema de cálculo de folha de pagamento. Tá? Ou N outras coisas. Imaginem quantas regras não se existe para se ficar fazendo o quê? Cálculo de folha de pagamento. Tá? É muita regra, né? E para sair certo, obviamente, né? Não é uma coisa tão fácil. Tá? Bom, ter um dicionário de palavras reservadas, as instruções ao uso, formado por substantivos, verbos, né, adjetivos, conjunções e preposições. O dicionário de palavras aí, pessoal, nesse caso, são as instruções. As instruções nada mais e nada menos são seus comandos, tá? Escreva, leia, tá? Então, todos esses que são comandos, né, então, não são variáveis. Você não pode utilizar nomes de comandos sendo nomes de variáveis. Isso também dá problema. Tá? Então, se você utilizou o comando C e fim C, você não pode ter uma variável chamada C, por exemplo. Tá? Possibilitar a definição de comando formado por uma ou mais instruções, quando assim for necessário. Nesse caso aí de
fazer com que seja feita algumas instruções em um único comando, obviamente vai ser com o tempo que vocês vão conseguir trabalhar, né? Enquanto vocês estiverem aprendendo, obviamente é mais fácil escrever 2, 3 comandos aí. Mas depois, com o tempo, a hora que você já tem mais experiência, você vai, entre aspas, resumindo esse comando, né? Instruções. A linguagem de programação de um computador português estruturado é formada por algumas instruções. Programa, var, inteiro, real, caractere, lógico e todos esses daqui, ó. Então, todas essas palavras é o que a gente chama do quê? De instrução ou palavra reservada. Eu não posso declarar uma variável chamada enquanto, tá? Pelo menos no português estruturado. Se eu fosse partir para algum programa real, poderia, tá? Então, essas palavras aqui, elas são reservadas. A gente não pode utilizar como se fosse um dicionário de dados, tá? Além dos operadores aritméticos, adição, subtração, multiplicação e divisão, exponenciação e atribuição, operadores relacionais, igual, diferente, maior que, menor que, e operadores ilógicos, e, ou, in, não, certo? Fazem parte do quê? Das instruções dos nossos comandos. Por quê? Porque sem eles, né, o nosso tipo de comparação ele ficaria muito pobre, vamos dizer assim. Tá? Com eles, não. Com eles completam uma grande parte já do que a gente pode estar fazendo nas linguagens de programação. O conceito de comando advém do fato de se passar uma ordem a ser realizada pelo computador. Sendo assim, M comandos podem ser escritos em uma ou mais linhas e é formado por uma ou mais instruções. Pode ser feito isso, tá? N comandos em mais de uma linha, que não é recomendado, ou pode ser feito um comando para cada linha, tá? Para um computador, não tem muito dessa da quantidade de linhas que ele pode executar, tá? Eu, pelo menos, nunca vi essa limitação, tá? Logicamente, comandos mais elaborados... Obrigado, filho. Pode deixar aqui. O papai está dando aula, tá? Tá bom. Logicamente, programas mais elaborados, eles vão exigir melhores codificações. Pode fechar. Tá? Então, essa quantidade de código vai depender bastante, né, de quem for desenvolver também. Tá? E, obviamente, da complexidade do problema que você vai ter que enfrentar, né? Tipos de informação. Devemos considerar que um computador nada mais é do que uma ferramenta utilizada para solucionar problemas que envolvam manipulação de informação, as quais se classificam, de grosso modo, em dois tipos básicos, dados e instruções. Dados vão ser geralmente o quê? Os valores das variáveis que vocês vão informar, e as instruções são os comandos que o programa ele vai entender. Tá? Então, os dois tipos básicos são esses daí. Tá? E com esses dois tipos a gente consegue praticamente fazer tudo, né? Os tipos de dados são abstraídos para serem processados em um computador. Os dados podem ser categorizados em 3 tipos, representados por valores inteiros e não reais. Valor inteiro é valor realmente numérico, né? Inteiro, que não tem vírgula, tá? 0, 1, 2, 20, 50, menos 50, é valor inteiro. Caracteres, representados por valores alfabéticos ou alfanuméricos, as quais não são utilizados em operações de cálculo matemático. Então, A, B, C, D, Z, J, K, maiúsculo, minúsculo, asterisco, cerquilha, E comercial, são todos caracteres especiais que são considerados alfanuméricos. Tá? E lógicos, representados por valores do tipo verdadeiros ou falsos. Beleza, a gente só vai conhecer, por enquanto, esses 3 tipos aí, mas em uma linguagem de programação são mais, tá? Só com esses tipos de dados a gente não vai conseguir sobreviver, não. Vai precisar ver mais, tá? Mas, por enquanto, em algoritmo, eles são o suficientes para vocês aí. Os tipos de dados numérico inteiros, numérico real, caracteres e lógicos também são referenciados como tipo de dados primitivos ou tipos de dados básicos.
Isso daí é uma referência muito comum, por quê? Porque sem esses tipos de dados também, basicamente, você não consegue fazer quase nada, tá? Então, os tipos de dados servem realmente para a gente estar categorizando as variáveis que a gente tem. Tá? Inteiro são os dados positivos ou negativos, excluindo qualquer valor fracionário. 35, 0, 264, 234, menos 56, menos 9, são valores inteiros. E valores reais inclui valores positivos e negativos com dados fracionários. Tá? 4,5 menos 45,999, 35 menos 56, são todos tipos de dados também reais. Agora vocês vão perguntar, pô, menos 56, mas menos 56 ele não é do tipo inteiro? Ele é. Só que um tipo real suporta um tipo inteiro. Correto? Então, nessa parte a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O tipo real suporta um tipo inteiro, mas um tipo inteiro não suporta um tipo real. Tá? Caracteres. Sequência de valores delimitados por aspas, formados por letras, de A a Z. Números. Se existe um número de 0 a 9 e ele está entre aspas, pessoal, é considerado caractere, tá? Por quê? Apesar de ser um número, eu não consigo fazer nada com ele, eu não consigo fazer nenhuma conta, por exemplo. Então, é necessário tomar um pouquinho de cuidado quando isso acontecer. Tá entre aspas, é caractere. Tá? Não tá. Aí eu vou precisar ver se ele é do tipo inteiro ou do tipo real. Nesse caso aqui, 0 a 9, nesse caso aqui está sendo inteiro, né? Também conhecido como alfanumérico ou string. Por exemplo, programação, abre e fecha aspas, menos 90 entre aspas, 45.989 entre aspas, rua alfa, vírgula 544 entre aspas. Tudo isso daqui é caractere. Tá? Tudo. Quais outros tipos de dados caractere que vocês preenchem o tempo todo? O nome de vocês, o endereço de vocês. Certo? Para fazer o cadastro, sei lá, em algum site de compra eletrônica, comércio eletrônico. Nome, endereço, bairro, cidade, estado, UF, CEP. Tá? O CEP aí vai depender um pouco. Tem site que classifica ele como sendo numérico, tem site que ele classifica como sendo caractere. Tá? Aí vai depender um pouco do que você quer tratar. E tipo lógico, com valores que sugerem uma única opção entre duas possibilidades existentes, normalmente representados por falso, verdadeiro, 0 ou 1, ou sim ou não. Tá? Então, o valor lógico é o que a gente chama de valor booleano também, geralmente verdadeiro ou falso, tá? Que é o mais comum de todos, ou 0 ou 1 também. Bom, o que são variáveis, a gente comentou, tudo aquilo que é sujeito a variações, é incerto, é instável ou inconstante. Ou seja, ela pode mudar de valor, tá, em um período determinado de tempo. Ok? Dentro da memória de um computador, uma variável ela sempre vai estar alterando o seu valor. Correto? Então, tudo aquilo que é o que? Incerto, instável, inconstante, é o que a gente chama de variável. Tá? Bom, quais são as regras para você renomear, para você nomear uma variável? Né? Primeiro caractere de identificação deve ser um alfabeto, tranquilo, letra A, B, C, D, até Z aí. Nomes compostos não podem existir espaço em branco. Então, por exemplo, a variável nome completo. Tem que ser nome completo, tem que ser tudo junto, tá? O único caractere especial que eu posso estar utilizando em nome de variável é o underline, tá? Não posso colocar nome asterisco completo, nome hashtag completo, não. Não são variáveis, não são nomes de variáveis válidos, tá? Bom, algumas regras para se nomear ainda. Variáveis, não pode haver palavra reservada. Então, se o meu algoritmo começa com programa, eu não posso ter o mesmo
a mesma variável chamada como programa, né? Pode ser o nome de um programa já utilizado. Esse nome de programa já utilizado é que você já fez em um determinado período, né, da sua vida algum tipo de algoritmo. Se ele tiver em pasta diferente, você vai conseguir executar esse mesmo nome aí. Tá? Bom, se a gente tem variável, nós temos também a definição de constante. O que é a constante, né? É um conteúdo fixo, estável e inalterado que pode ser aplicado em diversos pontos de vista computacionais, como, por exemplo, a constante do valor π, sendo o valor aproximado 3.14159265. Correto? E o π a gente sabe que ele é infinito, né? Só que, para a gente, tem que ter alguma limitação. Ok? Então, tudo que é variável vai ser o quê? Inconstante, vai mudar. Tudo que é constante vai ser fixo, vai ser estável, vai ser inalterado. Agora, como ele é constante, se eu tenho que colocar algum valor? A partir do momento que você faz a declaração colocando um valor em uma constante, você não muda mais. Tá? É essa a regra que a gente tem. Colocou o valor em uma constante, até o término do programa dele, não se muda mais. Bom, ferramentas, operadores aritméticos, né, são ferramentas responsáveis pelo estabelecimento das operações matemáticas. Tanto variáveis como constantes são utilizados na elaboração de cálculos matemáticos. Aqui, ó, uma tabela dos operadores aritméticos. Se vocês estão vendo esse símbolo aqui, o primeiro, ó, de seta para a esquerda, esse é o nosso famoso recebe. Tá? Se eu quero fazer exponenciação de algum número real, a gente coloca essa seta para cima aqui. Se eu quero fazer divisão, multiplicação, adição ou subtração, são os próprios símbolos que vocês já estão acostumados aí até em linguagens e até na matemática, né? Ok? Expressões aritméticas são definidas pelo relacionamento existente entre variáveis e constantes numéricas com a utilização de operadores aritméticos, que é o que a gente viu, né? Vamos ver se a gente tem alguma instrução. Não, ainda não tem os exemplos. Mas tá bom, vamos lá. Instruções básicas. Execução de um determinado programa são representadas por um conjunto de palavras-chave, ou comandos que foram a estrutura de uma linguagem de programação. Tá? Então, o que a gente viu até agora são as instruções básicas que a gente vai estar trabalhando, tá? Legal. A partir do momento que a gente começar a escrever código, e não vai demorar muito porque a gente está fazendo isso em paralelo, um pouco paralelo, tá? A gente começa a ter o quê? O dicionário de acordo com que a gente, de acordo com que a máquina entende, tá? Não vai ser o português estruturado basicamente quando a gente vai estar escrevendo código em uma linguagem de programação. Bom, uma instrução pode ser formada por um ou mais comandos, sendo que a linguagem de programação pode ser formal, utilizadas como C, Pascal, Java, Delphi, ou informal, baseada em pseudocódigo, que é o nosso caso que a gente está vendo até agora, tá? O legal é, obviamente, se é uma linguagem formal, você, na verdade, está vendo aquele resultado dentro de um computador, né? O que você está fazendo, né? Vai estar lá. Alguns comandos pseudocódigo do português estruturado: programa, var, real, caractere, lógico, início, leia, escreva, fim, enquanto, faça. São alguns deles aí, tá? Esses são comandos do pseudocódigo em português estruturado. Lembre-se disso, tá? O porquê? Porque isso daí vão fazer parte dos comandos para vocês escreverem os seus próprios algoritmos. Tá? Então, sem eles, vocês não conseguiriam. Ah, eu tenho que decorar tudo? Não. É necessário vocês entenderem primeiro, tá? Entendam realmente o comando certinho e tal. Com certeza vai ajudar bastante quando a gente já estiver desenvolvendo. Regras para a construção do português estruturado. Primeiramente, entender o problema. Sem entendimento do problema, nem inicie, né? A principal coisa, vocês vão fazer o quê? O desenvolvimento de algoritmo, tá? Mas a principal coisa é o quê? Entender o problema.
Após o entendimento, desenvolver o diagrama de blocos, representação visual. Variáveis serão indicadas e utilizadas dentro do símbolo do diagrama de blocos. Você pode pegar e apontar, se vai ter alguma indicação de variável aí, né? Para criar programas que sejam executáveis dentro de um computador, é necessário ter em mente 3 pontos de trabalho. Sendo assim, todo programa trabalha com 3 conceitos: entrada, processamento e saída. Tá? Então, um programa sempre vai trabalhar com esse conceito de entrada, processamento e saída. Entrou dado, eu quero que tenha alguma transformação nele, certo? Esse dado, ele já vai estar o quê? Transformado, tá? Processado, né, no caso. E esse dado processado vai ter que ser representado de alguma forma, geralmente em formato de saída, através de monitor. Ah, mas não é através de monitor que a gente tem que apresentar o nosso sistema, é através de gráfico, beleza. Então, se o seu sistema pode oferecer uma forma gráfica, tá? Hoje é o que é mais utilizado. As partes gráficos hoje são mais utilizados do que relatórios ou, né, saídas aí, texto. Entrada, processamento e saída. O processo de execução de um programa ocorre segundo o exposto após a entrada de dados com a instrução leia e com a sua instrução escreva. O leia, ele vai fazer o quê? Fazer a leitura de dados de um teclado. O escreva, ele vai escrever para algum dispositivo. Nesse caso, o vídeo, né? O monitor. Tá? O processamento será uma consequência da manipulação das variáveis e ação. Então, o processamento vai depender logicamente, do seu algoritmo que você criar. Uma entrada e uma saída podem acontecer dentro de um conjunto por diversas formas. No português estruturado, serão utilizadas as palavras leia e escreva. Tá? Vai ter autor que vai escrever ler e o outro escrever. Tá? Também são outras formas aí de estar fazendo essa representação. As instruções leia e escreva serão realizadas, respectivamente, o símbolo teclado em linha ou entrada manual, para o indicador de uma entrada de dados via teclado. E exibição ou display, indicado para a representação de dados por vídeo. Então, são aqueles símbolos que a gente viu logo no início da aula, né? Então, a gente vai começar a estar utilizando eles justamente para fazer essas representações aí para a gente, tá? Do entrada e saída. Então, ó, no comando português estruturado, vocês vão escrever leia, e aqui, ó, vai ser geralmente o quê? A variável que vocês já estão esperando. Leia nome, leia idade, leia nota, certo? E o escreva o que eu quero realmente que vai ser exibido dentro do quê? De uma tela de computador. Tá? Considere o seguinte exemplo, né? Deve ser criado um programa que faça a leitura de 2 valores numéricos, realize a operação de soma entre os 2 valores e apresente o resultado obtido. Bom, primeiro, devemos interpretar o problema com a ajuda da ferramenta de algoritmo, que deve estabelecer passos necessários a serem cumpridos na busca da solução de um problema. Lembre-se que um algoritmo, na verdade, é uma receita de como fazer. Então, nesse caso aqui, né, a gente vai ter que dar o quê? Passo a passo para resolver esse problema aqui, ó. Fazer a leitura de 2 valores numéricos e entregar a soma dele. Tá? Observe a estrutura do algoritmo com relação ao problema da leitura dos 2 valores, que são desconhecidos e, por esta razão, serão representados pelas variáveis A e B. E sua respectiva soma, né, consequência dos valores que serão informados às variáveis A e B, será representada pela letra X. Poderia ser representada pela variável soma. Poderia ser representada pela variável AB. Correto? Qualquer valor. Quando a gente está dando nome para variáveis, o importante é a gente saber depois para que ela está servindo, tá? Não adianta nada se a gente tem o quê? Um algoritmo, né? E a gente depois não consegue na manutenção ou coloque qualquer nome que não seja o quê? Referenciado àquele propósito, tá? No algoritmo em si, então, ler 2 valores, no caso A e B, efetuar a soma das variáveis A e B, cujo resultado será representado pela variável X,
apresentar o valor da variável x após a operação de soma e dos valores fornecidos. Esse daqui seria o nosso algoritmo mais informal de todos. O porquê? Porque é quase como se fosse o quê? Realmente uma receita de bolo. O ser humano ele consegue entender muito bem esse tipo de algoritmo, que não está errado, tá? Lógico, se a gente colocar isso daí para uma máquina, bulhufas, ela não vai entender nada, né? Mas para o ser humano, beleza. Se a gente está cumprindo essas etapas, legal. Só que geralmente a gente não vai querer desse jeito. Por quê? Se a gente tem um modo, né, que é muito amplo, você dá muita margem para você também estar errando. Tá? Então, tudo bem, é fácil? Mas a margem de erro também é alta, tá? Quando a gente tem esses tipos de algoritmos. Se a gente tem um algoritmo que eu tenha símbolos mais definidos, tá? A probabilidade de eu ter uma dupla interpretação é menor, né? Então, vamos lá, para a gente fazer aqui o problema nos diagramas, né? Início, ler A e B, ó, o símbolo de leitura aqui, ó, o símbolo de processamento. Calcular x igual a A mais B. Ou x recebe A mais B, tá? Que é o mais comum aí. Imprimir x, imprimir soma, vírgula x. Vocês estão vendo que esse soma aqui, ele está entre aspas, né? Ó, quer dizer, ele é uma constante ou uma string. Isso daqui não muda, vai ser sempre impresso dessa forma aqui, ó. E o x era a minha variável o quê? Era a minha variável que estava guardando o valor A mais B, ó. Então, ele está fazendo a impressão, finalizou. Beleza. Esse seria o algoritmo para fazer a soma de dois valores. Tá? Bom, após estabelecer o passo anterior, passa-se à fase de codificação de um programa que obedece o que está definido no diagrama de blocos. Nesse caso aqui, ó, seria o nosso português estruturado. Programa é um comando, tá? Ó, tudo que isso daqui está em negrito são comandos. Ó. Programa, soma números, poderia ser soma, poderia ser S números, poderia ser soma N, qualquer nome. Isso daqui é um nome de um programa, vocês definem. Ele só tem que ter as mesmas regras de nomeação de variável. Não poderia, por exemplo, ser um nome, um programa que já existisse. Tá? var, aonde a gente define as nossas variáveis, x, a e b. O x seria a minha variável do quê? Minha variável resultado, tá? Da soma. A e b seriam cada um valor aí que a gente tem. Início do programa. Se eu tenho um início, eu tenho que ter um fim, correto? Leia A e leia B. Aqui, ó, a gente está fazendo o quê? A leitura do teclado. Alguém está digitando o valor A, alguém está digitando o valor B. Beleza, alguém colocou 10 aqui e 20 aqui, ó. Qual o valor que vale agora? A, 10. Qual o valor vale B? 20. 10 mais 20, 30. X recebe A mais B. Esse valor de 10 mais 20 vai vir para cá, para a variável x. Escreva x, ele vai escrever o quê? O valor total. Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? Tranquilos? Bom, a aula de hoje é só isso daqui, tá? Não vai dar tempo de a gente ver, na verdade, os exercícios. Mas, deixa eu só dar uma passada aqui, ó. Então, vamos ver em módulos. Dia 25, o 9. Tá? O que são os exercícios aqui, ó? Basicamente, são alguns problemas que a gente tem para resolver. Tá? Ó. Desenvolver a lógica de um programa que calcule a área de uma circunferência. Tá, ó a fórmula da área de circunferência aqui, ó, já tá feitinha, tá? Área, variável que contém o resultado, cálculo, valor de π é 3,14159. Beleza, ó, tá aqui. Construir um programa que calcule o salário líquido, ó, é esse cara aqui, ó. Mesma coisa. Quem eu vou ter que definir de variável? Ah, variável, correto? E aí sim vai ter mais variáveis e vai ter mais cálculo, que também é tranquilo, tá? Ler as temperaturas em Celsius e apresentá-las convertidas em Fahrenheit.
Qual é a fórmula de Celsius para Fahrenheit? Essa daqui, ó. Né? O dividido por 5 também inclui, né? E aí ele fala, ó, sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius. Então, alguém vai ter que digitar a temperatura em Celsius. 35 graus. Quanto equivale em Fahrenheit? É esse o propósito aqui do exercício, tá? E aí, aqui ao contrário, estou fazendo a leitura em Fahrenheit e aí eu quero em Celsius, tá? Tranquilo também, é o processo reverso, né? Calcular e apresentar o valor de volumes de lata de óleo, utilizando a fórmula volume recebe π vezes R ao quadrado, né? Vezes a altura. Tudo bem? E aí, efetuar o cálculo da quantidade de litros de combustível gasto em uma viagem. Aqui vai ter a descrição aí desse cenário de como você vai fazer esse cálculo do combustível. Ok, pessoal? Bom, tem mais alguns exercícios. Na verdade, tem vários, né? Tem até 10 aqui, ó. Vocês precisam tentar fazer para depois a gente ter o quê? A correção, tá? Ó. Então, a correção dos exercícios são divididos em duas partes. Vão estar aqui, ó. Primeiro, tentem fazer esse, tá? Para depois vocês compararem. Mais uma vez, se vocês simplesmente só verem a correção, vocês não vão estar aprendendo, tá? Isso é muito importante, vocês compararem o seu erro. Ok? Beleza, pessoal? Dúvidas? Fechou, então? Vou encerrar a aula de hoje, então, pessoal. E vou deixar já, ó, a próxima semana também já disponível, para vocês tentarem dar uma olhadinha. Mas é importante, tentem fazer os exercícios e façam a comparação, tá? Não deixem de fazer. Tá ok? Beleza, então, pessoal. Por enquanto, boa noite aí para todos e obrigado pela presença, hein? Até mais. Tchau, tchau.